pessoal, vamos para mais uma aula de geometria analítica. Eu vou explicar para vocês agora como a gente calcula o ângulo entre duas retas, analiticamente falando, tá bom? Isso é um tema que é importante, a incidência dele em questões de vestibulares seria algo intermediário, né? Digamos assim, não é algo que cai tanto assim, mas é importante porque, uma coisa que eu sempre digo, né? Uma questão pode fazer muita diferença para você, né? Então a gente não pode deixar nada de lado, tá bom? Vamos aprender isso aqui agora. Primeira coisa que eu vou fazer é relacionar esses três ângulos, tá bom? Isso aqui é uma reta, eu vou chamar de reta T. Essa reta T, ela vai ser do tipo M1x mais N. Significa que o coeficiente angular dela é M1. Essa outra reta, que é a reta R, ela é do tipo M2x mais N'. O coeficiente dela é M2 e o da outra M1. É isso que me interessa, porque o coeficiente angular, vamos lembrar, é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Bom, eu vou relacionar esses dois ângulos aqui usando o teorema do ângulo externo, que é uma coisa bem conhecida lá da geometria plana, que diz que o ângulo externo é a soma dos dois internos não adjacentes. Ou seja, esse ângulo B é a soma de alfa com θ. Propriedade aqui dentro desse triângulo, tá? Como eu quero saber o ângulo alfa, eu vou isolar aqui e vou colocar aqui alfa é beta menos θ. E aí a gente agora aplica a tangente dos dois lados. E aí fica tangente de alfa igual a tangente de beta menos θ. Eu vou ter que usar uma formulazinha da trigonometria, tá? Que seria tangente de A menos B. Ela é assim. Deixa eu só ajeitar aqui. Tangente de beta menos tangente de θ dividido por 1 mais tangente de beta vezes tangente de θ. Bom, a tangente de beta e tangente de θ são, respectivamente, M1 e M2, porque são os coeficientes angulares. Lembra? Coeficiente angular, estou repetindo, é a tangente do ângulo. Então aqui eu tenho que a tangente de alfa vai ser igual aqui M1 menos M2 sobre 1 mais M1 vezes M2. Uma coisa que sempre aparece e me perguntam, quem é M1, quem é M2? Como é que eu vou saber que um é M1 e a outra é M2? Quem vai ser quem? Olha só, caso você troque aqui a ordem, vai mudar o sinal da tangente. E aí pode significar que você esteja calculando a tangente desse outro ângulo aqui. Então, para ter uma proteção, para a gente não errar, é muito comum a gente colocar o seguinte: o módulo da tangente é o módulo de M1 menos M2, aí é mais seguro. Porque aí a gente vai encontrar dois valores. E aí o valor, se for positivo, se o resultado, vamos supor, sem um módulo for positivo, você está calculando o ângulo agudo. Se o resultado for negativo, está calculando o ângulo obtuso. Mas as tangentes em módulo são iguais. Então tá aí a demonstração da fórmula. Claro, a gente tem que saber decorado só isso aqui, né? E a vantagem é a seguinte, né? Não é uma fórmula nova, é a fórmula da tangente da diferença. Só fazendo uma observação aqui. Dependendo do vestibular que você vai fazer, isso aqui pode cair ou não na sua prova, tá bom? Por exemplo, a tangente da diferença de arcos para o Enem não cai. Mas, por exemplo, vou fazer FUVEST, vou fazer US, vou fazer algum vestibular que tenha prova própria, sem ser o Enem, aí tem que saber, tá bom? Mas o Enem, por exemplo, essa fórmula aqui não cai. E em analítica também nunca caiu um problema envolvendo isso. Beleza? A gente estuda porque a gente tem que saber toda a matemática, tá bom? Só avisando para tranquilizar quando a gente for olhar direitinho alguns tópicos e dar prioridade. Deixa eu fazer um exercício aqui. Diz o seguinte. Bom, da nossa apostila,
é a página 81. Ou quem não tem apostila tem esse probleminha aqui, tá no PDF, no link da descrição do vídeo, tá bom? Diz assim: seja R uma reta que passa pelo ponto 4 e 5, ponto P1, 4 e 5. A reta R passa pelo ponto e tem o coeficiente angular menos meio. Olha que maravilha, eu tenho uma reta que passa pelo ponto 4, 5 e sei que o coeficiente angular dela é menos meio. Nossa, quando a gente tem o coeficiente angular e um ponto, a gente não precisa mais de nada. É aquela história, né? Uma reta, se você tem um coeficiente angular e um ponto, você não quer guerra com ninguém. Você tem tudo, porque a gente tem aquela fórmula para encontrar a equação de qualquer reta apenas com um ponto e coeficiente angular. Mas vamos continuar. Determine os coeficientes angulares das duas retas que passam pelo ponto P1, 4 e 5 e formam 45 graus com a reta R. Então, tem uma reta que passa pelo ponto 4 e 5 também e forma 45 graus com a reta R. Olha só, o ângulo entre as retas, que aqui eu chamei de alfa, é 45. Vamos usar a fórmula, tá bom? Olha só. A tangente, eu usei aqui o módulo da tangente, é igual a M1 menos M2 sobre 1 mais M1 vezes M2. Isso aí mostra o ângulo entre as retas. O que está acontecendo é que tem uma outra reta aqui, por exemplo, que forma 45 graus. Ok? Com ela. Bom, já já eu mostro porque são duas retas, né? Tem uma que você pode botar numa posição ou na outra. Mas ok. Vamos focar na fórmula. A questão diz que as retas formam 45 graus, que é esse ângulo aqui. Então vai ficar assim, ó. Módulo da tangente de 45 igual. O coeficiente angular da primeira reta é menos meio e o M2 a gente vai descobrir. Note que ele colocou no plural retas, coeficientes no plural. Então, na hora de fazer o cálculo, eu devo encontrar dois valores, né? Porque eu tenho uma equação modular. Mas vamos lá, tangente de 45 é 1. Aqui vai ficar menos meio. Vamos tirar o MMC para ganhar tempo. Menos 1 sobre 2, menos M2. Aí, tirando o MMC, vai ficar dessa forma. Sobre 2. E aqui, tirando o MMC também, vai ficar dessa forma. Então, fica legal porque dá para cancelar aqui o 2 com 2. E aí eu tenho uma pequena equação modular. Menos 1 menos 2M2 sobre 2 menos M2 igual a 1. Bom, quando o módulo de alguma coisa é igual a 1, eu tenho sempre duas possibilidades. Ou é 1 ou menos 1. Aquilo que está dentro do módulo. Beleza? Lembrando rapidinho aqui um conceito. Se módulo de x é igual a x é a ou x é menos a. Então, eu vou pegar isso aqui e vou fazer duas contas. Uma igualando a 1, outra igualando a menos 1. Primeiro igualando a 1. Menos 1 menos 2M2 sobre 2 menos M2 igual a 1. Multiplica meios por extremos. Aqui vai ficar 2 menos M2 igual a menos 1 menos 2M2. Passa para a esquerda, vai ficar menos M2 mais 2M2. Dá mais M2 e passa esse 2 aqui para cá, vai ficar menos 2 menos 1 menos 3. Encontrei os dois coeficientes angulares, quer dizer, o coeficiente angular. Agora o segundo, para encontrar os dois. Igual a e menos a, igual a 1 e menos 1, tá bom? Menos 1 menos 2M2 sobre
2 menos M2 igual a menos 1. Multiplicando meios por extremos, vamos ficar com menos 2 mais M2 igual a menos 1 menos 2M2. Passa esse menos 2M2 para lá, vamos ficar com menos 2 somando vai ficar mais 2, então 3M2 igual a menos 2 passa para lá mais, então 2 menos 1 dá 1. E aí eu tenho M2 igual a 1/3. Bom, significa que são duas retas que formam 45 graus. Vou fazer um esboço aqui, bem grosseiro, tá? Só para a gente ter uma ideia. Uma coisa bem... a mão livre aqui, bem fora de escala, só para dar uma ideia. A primeira reta tinha coeficiente angular menos meio, né? Menos meio, ela e passava pelo ponto 4, 5, mais ou menos por aqui. Só para a gente ter uma ideia, né? Menos meio é algo assim. E a outra com coeficiente angular menos 3, que é algo assim. Formando 45 graus. A outra, ela é 1/3. Então, a primeira reta que tem a coeficiente angular menos meio é por aqui. 1/3 é algo por aqui. Formando 45 graus. Beleza? Esses são os dois cenários. A questão pergunta, determine os coeficientes angulares. Exatamente. Então, isso. Beleza? Essa é uma aplicação. É algo bem técnico, mas não é difícil. Só treinar, pode refazer o problema. De vez em quando a gente encontra uma questão onde a gente precisa usar. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa, refaz para poder dominar isso bem direitinho. Tá bom? Até a próxima.